A alimentação representa a maior parcela do custo de produção. E as características referentes à eficiência no uso de alimentos são passíveis de seleção. E é por isso que rebanhos elite, multiplicadores e comerciais devem valorizar a eficiência alimentar. Para conversar sobre isso com a gente, nós estamos aqui com o Sr. Walter, do rebanho Água Preta, que fica em Mato Grosso. As provas são realizadas desde 2019 e a gente tem um pouco de história para contar sobre esse assunto. Sr. Walter, conta pra gente um pouco de como o seu rebanho funciona, com o que o senhor trabalha e qual que é o seu objetivo com a sua produção. Olha, a minha formação não é zootecnia, tá? Eu sou engenheiro, gosto de número. Mas antes de ser engenheiro, eu sou libanês, tá? Então as contas têm que fechar. Eu costumo dizer, a gente ganha na enxada e perde na caneta. Então é a importância de mensurar. Como você disse, a alimentação, ela representa o maior impacto econômico hoje na pecuária. A genética, vamos dizer assim, ela se democratizou muito. Você tem, com a inseminação artificial, aí a própria FIV, você tem acesso a uma genética de ponta, né? Fazendo uma alimentação, você consegue ter resultado. Mas qual é o seu diferencial hoje se a alimentação representa 70%? Entendeu? Então, a gente partiu para fazer a medição da eficiência alimentar, da conversão alimentar, esquecendo o número do CAR só. Vamos medir a eficiência alimentar e ver se essa característica ela se transmite na progênie comercial dos nossos animais. Porque não adianta eu ter um touro lindo, maravilhoso e falar que ele é eficiente. Quanto ele vai me passar para a minha progênie comercial? O que vai acontecer com o meu rebanho comercial, que no fundo é a produção de carne. E é uma coisa gratificante para a gente saber que a característica da eficiência alimentar ela é de média a alta herdabilidade. Então você tem um ganho, embora pequeno, de 1,5% por safra, mas ao longo de 11 anos, 10 anos, nós estamos falando aí em 16,5% de eficiência. E então isso é 16,5% menos comida. Então o seu animal ficaria muito mais econômico, entendeu? Então você faz um diferencial. Perfeito. E o impacto econômico desse resultado de seleção ele é muito importante. E o senhor tem visto isso também no seu rebanho comercial. Conta um pouco pra gente o quanto que a eficiência alimentar tem impactado no seu resultado do rebanho comercial. Bom, eu vou dizer assim, bem resumido, tá? Você tem uma média de 130 dias de confinamento. Os animais que você seleciona para eficiência alimentar, você consegue abater 16 dias antes e com um pouco mais da média dos seus animais abatidos. Então, só os 16 dias é menos alimentação, em 130 dias, nós estamos falando aí um pouco mais de 10%. Quanto isso não significa no impacto econômico? E sem contar que você também coloca um pouco mais de alimento, porque quando você seleciona para eficiência alimentar, você não pode esquecer área de olho de lombo, que tem a ver com rendimento de carcaça, entendeu? Com a parte de acabamento, usando ultrassonografia. Se você usar o conjunto de tecnologia, você vai ter um ganho que vai se impressionar. Quando você começar a medir, você vai se impressionar o que vai te representar. Senhor Walter, e a gente sabe a importância dessa seleção muito bem feita. O trabalho que o senhor realiza com eficiência alimentar, ele é um trabalho hoje intra-rebanho, você faz as provas dentro da sua propriedade, mas o senhor também valoriza a genética eficiente de outros criatórios. O que te levou a buscar esses animais, esses touros equilibrados e também bem selecionados para eficiência alimentar? Olha, a eficiência alimentar é o único fator econômico hoje que a gente não consegue, se não medir e não fizer, a gente não consegue controlar, tá? Eu consigo controlar uma genética boa, adquirindo tudo, mas a eficiência alimentar a gente tem que fazer em casa, porque o meio tem uma interferência muito grande. Às vezes um animal de um outro local pode não se adaptar bem à sua realidade. Então o custo hoje de você fazer uma eficiência alimentar, montar um sistema de coxo, perto do ganho que você vai ter, é muito pequeno, entendeu? Agora, eu vou começar, mas vou medir, como é que eu vou identificar? Você pode adquirir algumas genéticas que já fazem essa prova de eficiência alimentar, tá? Você tem algumas que foram pioneiras, como a Matinha, o IZ, que está fazendo um trabalho desse bacana. Você adquirir animais desse, porque a característica, como eu te falei, ela é de média a alta herdabilidade. E você, usando
essa genética, usando os sumários, você começar a identificar indivíduos que têm uma boa característica de conversão alimentar e partir para montar o seu equipamento. Ah, mas eu vou montar isso, é caro. Não, não é. O custo é muito baixo. No primeiro ano ele se paga. Se você fizer uma progenie comercial, ele se paga. É muito interessante. Ah, mas como é que eu faço? É difícil ter coisa. Não, é uma coisa muito simples. Você fazendo uma limpeza só da comida que cai no chão, o coxo não dá problema. É fácil solução. E você tendo uma peça ou outra sobressalente, você não vai ter problema. Aí o que acontece? Aquele dado é anotado, vai por internet, você nem fica sabendo, você só olha se o seu equipamento está transmitindo. Vocês da Pontas, vocês dão pronto pra gente. Eu chego no final, eu não tenho nada. A única coisa que tem que fazer é funcionar. Ah, mas faltou energia, não tem problema. Ele tem uma bateria lá que leva em consideração e segura esses dados armazenados. Entendeu? Então é muito simples de operar a operação, é muito fácil e o retorno é muito certo, é muito garantido. E uma condução de prova bem feita, a gente consegue otimizar o calendário. Então a gente otimiza o calendário durante o ano para otimizar o uso das estruturas e testar sempre uma quantidade maior de animais. Essa quantidade maior de animais, ela favorece a avaliação genética mais robusta a cada vez pelos programas de melhoramento genético. O senhor comentou com a gente sobre os sumários dos programas de melhoramento genético que trazem essas avaliações. O que o senhor tem visto hoje nesses sumários que vai realmente agregar para os rebanhos quando a gente olha o perfil dos animais com bons resultados para eficiência alimentar? Olha, como eu te falei, é uma característica de média alta herdabilidade. A NCP, ela já no sumário, ela coloca um asterisco na DEP, mesmo genômica, na DEP do animal que fez a prova. Então, além de você olhar só a genômica, você olha para ver se tem um asterisco na eficiência alimentar. Aí você olha a genealogia da família, se tem esse asterisco também. E também a parte da ultrassonografia. Eu tive agora em conversa com o pessoal da BCZ e eles pretendem também colocar nas avaliações os animais que passaram por prova e as informações de fenotipo. Eu acho muito importante você ficar atento na genealogia da família, que essa característica ela tem um impacto muito grande, tem essa alta herdabilidade e o resultado financeiro é muito interessante. Muito bom, Sr. Walter. Com certeza, a Água Preta é genética de ponta, é produção de ponta, tem feito um trabalho incrível que agrega muito ao rebanho nacional. E se você também quer participar desse movimento de ponta, dessa genética de alta rentabilidade, conheça o Intergado Efficiency, conheça as nossas soluções. E para facilitar esse trabalho, nós temos os ponteiros da eficiência. Nos ponteiros da eficiência, você encontra animais bem avaliados para eficiência alimentar, ainda com excelentes resultados para características de carcaça e índices dos programas. Acompanhe, conheça esses animais e teste também no seu rebanho e tenha cada vez mais um rebanho lucrativo, eficiente com genética de ponta.